4 regras de interpretação bíblica, interpretando a Bíblia. Pastor David, eu achei um texto, li, gostei, desceu ao meu coração, o Espírito Santo está me inspirando para transmitir uma mensagem sobre esse texto e como eu devo interpretá-lo. Quais regras eu devo me utilizar na hora de interpretar um texto? Gente, essa aula é de suma importância. É aonde, vou dizer aqui, ó, de 95% de muitos pregadores, eu vou colocar aqui, de boa parte dos pregadores pecam, erram aqui. Então, você vai aprender algo aqui de extrema importância na hora de você interpretar um texto com as principais 4 regras, ok? Primeiro, quando você ler um texto, você tem que fazer 4 perguntas para esse texto. Primeiro, quem falou as palavras? Para quem falou tais palavras? Por que falou as palavras? Quando falou estas palavras? 4 regras básicas de interpretação que fazem parte da exegese, da hermenêutica bíblica. Você não pode fugir disso em nenhuma das tuas mensagens. Seja temática, que é mais rasa, mais fácil, mas mesmo assim é necessário você usar para não errar. Segundo, textual e expositivo. Textual e expositivo são os 2 sermões um pouco mais difíceis, não é mais difíceis, mas que exigem um esforço, um esmero maior e melhor do que o temático. O temático é para pregadores principiantes, iniciantes, que estão começando, não é, o ministério da pregação. Nós recomendamos o sermão temático. Também é o sermão mais querido de igrejas pentecostais, né, o sermão temático. Se bem que isso tem mudado muito de uns anos para cá, e as igrejas pentecostais têm aderido também, a grande parte delas, por que não dizer aí 50%, 60% das igrejas pentecostais hoje já aderiram o sermão textual e principalmente o expositivo, ok? Mas nunca se esqueça disso. Primeiro, quem falou? Quem é a pessoa que falou essas palavras? Né? Aí você vai estudar sobre esta pessoa que falou as palavras, vai dissecar as informações com relação a esta pessoa que falou as palavras. Para quem falou as palavras? Quem era o público ouvinte que ouviu essas palavras? E aí você vai estudar, dissecar, pesquisar, achar concordância, se aprofundar sobre o público ouvinte de tais palavras. Vale lembrar também que há assuntos bíblicos que foi regional, específico para algumas localidades, pessoas e cidades, e há assuntos na Bíblia que correspondem de forma universal. É por isso que é bom você estudar o contexto do texto. Lê o texto, estuda o contexto. O que é contexto? Contexto é versículos que vêm antes e versículos que vêm depois. Sempre que você lê um versículo, leia versículos que antecedem aquele versículo, para você compreender aquele versículo, e versículos que vêm depois daquele versículo, que nós chamamos de contextualização, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. É fácil das pessoas caírem em heresia quando elas não leem o contexto. Então, para interpretar um texto, procure saber para quem são as pessoas que ouviram tais palavras. Terceira coisa que você tem que também estudar.
por que que aquelas palavras foram faladas e quando estas palavras foram faladas. Que ano, que data, que período, não é? Por que que foi falada aquelas palavras? Existe sempre um porquê, um para quê, uma razão pela qual, não é mesmo? Vale muito a pena você estudar também a questão social, a questão política, entendeu? Atemporal sobre aquele texto bíblico para que você faça uma boa interpretação bíblica. E por último, você vai trazer essa interpretação em primeiro lugar para a sua vida, tá bom? Primeiro para a sua vida, depois para as pessoas que irão ouvir o seu sermão. Interpretando a Bíblia, 4 ferramentas de interpretação. Isso aqui, se você seguir isso aqui, é o pontapé inicial para formar sermões relevantes, edificantes e extraordinários. Te vejo na próxima aula. Deus abençoe você.